Músculo não é só uma questão de condicionamento físico, é o órgão da longevidade. É responsável pela maneira como envelhecemos e... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu acho que a estatística é que 75% dos americanos estão acima do peso e quase metade de todos têm obesidade comprometida com a saúde. Mas eu tô curioso, com essas informações, a gente devia estar pensando em obesidade ou pensando mais em músculos? Bem, e se eu dissesse que não acho que estamos gordos demais? Na verdade, estamos com pouca musculatura. E a realidade é que, como você apontou, tem havido essa fixação na gordura, adiposidade, as doenças relacionadas à obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, resistência à insulina, tudo isso que acompanha a... Com a obesidade, Exato. certo? E se a obesidade for, na verdade, só um sintoma, o que de fato é, e se eu disser que essas doenças são, na verdade, doenças do músculo esquelético primeiro, e que a obesidade começa no músculo esquelético, a resistência à insulina começa no músculo esquelético primeiro. E o que é o músculo esquelético? Sim, bem, mesmo de uma perspectiva geral, são os músculos sobre os quais você tem controle voluntário. Ok. Então, o bíceps, o tríceps ou quadríceps... Tudo que você flexiona, né? E então a doença Sim. começa aí ou há uma fraqueza que começa primeiro aí? Bem, se pensarmos no que é o músculo esquelético é sua moeda metabólica. Representa para a maioria das pessoas 40% do peso corporal. Para você, talvez 45, para mim, talvez 35. Você é um pouco mais alto do que eu. Exatamente. E quando pensamos no músculo esquelético, temos que entender que, como seu reservatório metabólico, o que ele faz? É o local de descarte de glicose, 80% ou mais. É o local de descarte de glicose. Seu músculo é o lugar por onde a glicose pode passar. Exato. Exatamente, Sim. né? A glicose é uma molécula interessante pelo fato de ser tóxica, mas precisamos dela e temos que nos livrar dela, ela não pode ficar por aí. E se a gente não se livrar, ela é armazenada na Se gordura. não nos livrarmos dela, a definição é diabetes. Mas temos que mover a glicose da corrente sanguínea para o tecido. O principal local para isso é o músculo esquelético. Se pensarmos no músculo esquelético como uma mala, se estiver muito cheio de glicose e ácidos graxos, tudo se derrama de volta para a corrente sanguínea. Ok. E o que devemos entender é que o músculo saudável atuará como o ralo do corpo. Vai esvaziá-lo, né? Bem, sim, quero dizer, você tem que Ou colocar realmente pra algo... entupir. Se estivermos comendo demais e nos exercitando de menos, temos um impacto negativo sobre o músculo esquelético, que é realmente o ponto focal do metabolismo. Entendi. Do meu ponto de vista, de uma perspectiva centrada no músculo. Bem, o que significa na prática? Significa que, na prática, quanto mais saudável for o músculo esquelético, melhor será a regulação da glicose. Todo mundo se importa com o açúcar no sangue, né? Com certeza. O cuidado com a resistência à insulina, e a resistência à insulina está exigindo e sendo capaz de... Na verdade, você precisa de mais insulina para poder colocar a glicose, que é tóxica, de volta na célula. A resistência à insulina é apenas a necessidade de mais. Bem, quando pensamos no músculo esquelético, ele é o local de eliminação da glicose e também o local onde os ácidos graxos são metabolizados, o que as pessoas não costumam pensar. O músculo esquelético é a armadura do seu corpo. Se você vai se machucar, se precisar ou estiver em um estado comprometido, o músculo esquelético é o que vai permitir a sua sobrevivência. Uhum. Sua recuperação também. Se você tem mais músculos, deve ser capaz de se recuperar mais rápido, é isso que você disse? Sim. Além disso, sua capacidade de sobrevivência para quase todas as lesões e doenças será baseada no fato de que você sobreviverá melhor quanto mais massa muscular você tiver. É importante ter mais músculos ou é a qualidade desses músculos que Que importa ótima de verdade? pergunta. Será que você pode ter menos e ser mais eficiente com eles, ou... Sim, então vamos detalhar Você pode isso. simplesmente bombear com creatina, deixar inchado, Ok. ou é uma questão de flexibilidade? Como é que funciona isso? Todos esses pontos são importantes e adorei o que você disse, se realmente se trata da quantidade de músculos ou da saúde dos músculos. E eu diria que sabemos que indivíduos obesos têm mais músculos porque precisam carregar mais peso. Pessoas obesas têm mais músculos. Mas você mencionou algo inteligente.
Músculo saudável. Algo que sabemos que afeta o músculo esquelético é que, se o músculo esquelético estiver infiltrado com substratos extras, ele fica marmorizado, como um bife marmorizado. Você pode ter músculo, mas não significa que ele seja saudável. É chamado de lipotoxicidade. Então tem tensões de gordura Exato. no músculo inteiro. Você não quer Não. isso. Você quer o corpo como um filé, né? Você quer ser como filé? De músculos. Mas isso se torna muito interessante quando pensamos, será que é a quantidade de músculos? Eu pensei muito e, na verdade, estou trabalhando no meu primeiro livro e uma das coisas que vejo na prática clínica, e é claro que todos os médicos lhe dirão, é que eles entram e analisam a porcentagem de gordura corporal, ou o IMC, que é indiscutivelmente um pouco, É essa digamos, métrica errada que a gente devia estar analisando? o índice de massa corporal. São as métricas O erradas. que a gente tem que Bem, observar? deveríamos estar analisando o músculo esquelético. E há maneiras pelas quais estamos começando a analisá-lo, como a massa magra apendicular, ou o índice de massa esquelética, mas elas não são perfeitas. E não são o padrão de tratamento. O padrão está sempre focado no problema. Qual o seu percentual de gordura corporal? Na verdade, não temos nem mesmo ótimas maneiras de medir o músculo esquelético que sejam capazes de atingir a todos. Por exemplo, a melhor maneira de fazer isso seria por meio de uma ressonância magnética, tomografia computadorizada ou um ultrassom para analisar a qualidade do tecido. Sério? Não é viável. Facilitamos muito a análise do tecido adiposo e nos tornamos obcecados por gordura, o que é discutível. Mas há um motivo. Ela é homogênea, o que significa que grande parte da sua gordura corporal seria igual à minha. Já o músculo esquelético é diferente. Então como é que a gente pode rastrear isso? Qual a melhor Bem, maneira? Como é que você faz eu uso isso? uma bioimpedância. E isso É uma máquina, Sim, uma uma- máquina. É a melhor coisa que temos no momento. Ela examina seu corpo, Ele o que faz, acontece? escaneia o seu corpo. É uma máquina de impedância bioelétrica. Ok, chamado bioimpedância. Sim, uma BIA. Ok. E é realmente interessante porque, quando você dá uma olhada na literatura, há variações em termos de qualidade da máquina, em termos de quais são essas medidas. Mas, na próxima fase, se pudermos mudar do foco da gordura para o foco no músculo, poderemos começar a analisar pontos finais importantes. Quais são os O que pontos quero finais dizer importantes? Sim, pontos finais importantes. Eu espero que em um momento possamos olhar para você e dizer, Ei, Lewis, essa é a quantidade de massa muscular que você deve ter para uma saúde ideal. E não estou me referindo só à saúde ideal no momento. Estou falando da sua capacidade de sobrevivência. Alguém olhará para você e dirá, Lewis é saudável, tem massa muscular. Está se saindo bem. Bem, agora, na casa dos 30, 40 anos, esse é o momento de construir tecido. Então, os pontos finais que observamos durante esses períodos de envelhecimento serão diferentes. Então, o que isso significa especificamente? Quando você se refere a tecido, quer É, dizer músculos? músculo. Ok. Sim. E construir em todos os lugares ou se concentrar em principais grupos musculares ou... Eu acho que ter um estilo de vida funcional é algo que se tornou opcional para nós atualmente. Uma das razões para isso é o fato de tudo ser fácil e você pode usar a escada rolante, não somos obrigados a fazer Pode precisar atividade. de comida sempre que quiser, né? Tem muito açúcar e calorias Mas por aí. antes, éramos forçados a nos movimentar. Era necessário para sobreviver. Então, os pontos finais e o músculo esquelético que estamos analisando agora, não sabemos necessariamente qual vai ser a faixa ideal de massa muscular Ainda não esquelética. sabemos. Não sabemos. Então tem que desenvolver e manter a Seja flexibilidade, flexível. manter a saúde, Isso. reduzir a inflamação. E entenda que não se trata de perder gordura. Esse é um jogo de perder, sem trocadilhos. E se fosse correto, teríamos resolvido o problema. Todos obesos teríamos Temos que resolver imaginado, o problema. né? Então, em vez de focar em perder gordura, a gente devia focar em construir músculos, Na né? construção muscular. E, de novo, o aspecto de locomoção do músculo é comum no que todos pensam. Esse é apenas um componente do que é o músculo esquelético. O músculo esquelético é um órgão endócrino. Órgão endócrino. Por exemplo, O que é a isso? tireoide. Ela secreta o hormônio da tireoide. O músculo é um órgão. Quando você o contrai, ele secreta mioquinas. 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 E essas são proteínas que percorrem todo o corpo e têm impacto em todos os tecidos. Não são mitocôndrias ou... Não. Quero dizer, o músculo tem mitocôndrias, o que é muito importante, mas pense em uma mioquina como, ao se exercitar, você está secretando
mioquinas. Certo, e por que isso é importante? Por que é importante? Fico feliz que você perguntou. Há muitos tipos diferentes de mioquinas e vou lhe dar um exemplo. Talvez 2. A interleucina 6 é a mioquina mais bem estudada. Ela provém da contração do músculo esquelético, seja em um treinamento aeróbico ou de resistência. Essa quantidade aumenta 100 vezes na corrente sanguínea. Esse é um trabalho de Penderson. Acredito que ela esteja em Copenhague. Ela é fisiologista do exercício, imunologista e médica, incorporando a interface. A interleucina 6, quando secretada pelo músculo esquelético, interage com o sistema imunológico. Então, os macrófagos são células do sistema imunológico, que também secretam uma citocina. Já ouvimos falar de citocinas. Ok. A interleucina 6, quando proveniente dos macrófagos, é uma citocina. Essa molécula, quando secretada pelo músculo esquelético, é anti-inflamatória e ajuda a regular a resposta imunológica, bem como a inflamação sistêmica. E isso acontece quando você está desenvolvendo músculos. Quando estiver desenvolvendo músculos, quando estiver se exercitando. Vamos falar sobre a função cerebral. O exercício muscular libera BDNF, fator neurotrópico derivado do cérebro. Vai para o cérebro, para várias áreas do corpo para causar impacto. O músculo não é só uma questão de condicionamento físico, é o órgão da longevidade. Ele é responsável pela maneira como envelhecemos e é o ápice, não o periférico. No momento da maneira como a conversa atual está, pensamos no músculo esquelético e pensamos em exercícios como algo para ficar bem em um biquíni. Mas esse é só um pequeno aspecto do músculo esquelético. É o regulador metabólico quando você pensa na doença de Alzheimer, diabetes tipo 3 do cérebro. Você sabia que os músculos eram a solução? Sim. E como soube? Eu fui treinada por um dos maiores especialistas em proteínas do mundo. Foi meu mentor por 2 décadas. Seu nome é Dr. Donald Lehman. É um professor acadêmico, emérito da Universidade de Illinois. E, na verdade, alguns dos aspectos nutricionais são coisas que ele descobriu. Então, ele vem fazendo isso há... Ele vai ficar com muita raiva de Há mim. muito tipo, tempo, 40 anos, 40 anos, e é considerado um dos melhores pesquisadores nessa área. Eu fiz meu curso de graduação com ele, fiz minha graduação em nutrição humana, metabolismo de vitaminas e minerais, e trabalhei em muitos estudos com humanos e em muitos estudos com roedores, e ele se concentrava nos músculos. Desde o início, eu realmente pensava no músculo como auge, mas depois você passa pela faculdade, faz residências e tudo se completa. E você volta à nutrição e construção muscular. E então o círculo se completa. Porque na faculdade eles não ensinaram isso, né? Mas eu já tinha 5 anos de treinamento em ciências nutricionais. Entendi, mas eles tentam te ensinar tudo mais sobre tratar o sintoma com remédio, mas... O que é uma não falha, a mas é raiz. importante. É importante porque, sem ter um treinamento realmente credenciado dessa forma, eu perderia as coisas que eram perigosas. Eu valorizava essa educação, mas sabia que, se eu realmente me importasse com a forma como eu iria mudar as coisas para as pessoas, ela teria que ser orientada para a solução. Interessante. Então, nesse momento, tive um momento de reflexão e percebi que há uma seção da medicina, que é a medicina da obesidade. Por quê? Por que não temos uma medicina centrada no músculo como ponto focal? Se sabemos que isso melhora a mortalidade por todas as causas, se sabemos que temos meio século de pesquisa para saber que isso vai melhorar sua capacidade de sobrevivência, quanto mais em forma, mais saudáveis A serão seus longevidade músculos. Longevidade? Exato. provavelmente sua felicidade também, né? Exatamente. Embora tenham pessoas com muito músculo que ainda não descobriram o que é felicidade, isso não significa que seja cura pra isso, né? Não é? Você está liberando hormônios, certo? Você está fazendo isso do Sim, cérebro para o corpo quando você está desenvolvendo os músculos. Exato, sim, há influências em seu humor que são muito importantes. Então, o músculo é realmente o ponto focal, mas tem sido o órgão mais subestimado em toda a medicina. E os profissionais do fitness realmente têm esse direito, e se pudermos unir o profissional de condicionamento físico, a comunidade médica, e fazer a interface e tratar o músculo como órgão que ele é, e realmente concentrar a nutrição na otimização do músculo esquelético.
E isso é muito específico e interessante. Nós realmente erramos no aspecto nutricional. E o que a gente faz errado em relação a isso? Bem, a RDA atual para a proteína é de 0,8 gramas por quilograma. E as pessoas acham que esse é o máximo, né? E eu vou dizer o porquê. Bem, antes de mais nada, devo perguntar, quando você pensa em proteína, o que pensa? Quanto? Talvez eu devesse comer menos. Eu nunca acho que eu tô ingerindo muita proteína. Eu não acho que eu tenho uma deficiência de proteína ou algo assim, mas eu não sinto que... Eu realmente não... Não sei. Não sei o que eu penso sobre proteína. Não acho nada. Eu acho que eu só tô comendo muito. Talvez, Talvez nós sim. sabemos? Talvez sim, talvez não sei. Sabemos. Então, o médio... Então, olha, o homem médio consome 100 gramas de proteína Por dia. por dia. Ok. A média feminina tem cerca de 75 gramas. Ok. Eu diria que... Isso é muito? É pouco? Vamos falar sobre isso. Se você tem muito, isso ajuda, prejudica? Como é que fica? Eu diria que esse é provavelmente o mínimo para prevenir doenças. O mínimo. O mínimo. Acho que esse é um ponto muito importante que precisamos esclarecer. Sabe, no momento há muita controvérsia em torno da proteína. Concorda? Eu acho que é uma controvérsia em torno de todas as dietas e de nutrição no geral. Sabe de algo? Você fez uma observação muito boa. O conceito de ciência dos alimentos. Vamos analisar isso. Quando pensamos em comida, pensamos em emoção, como os biscoitos da vovó. Você pensa em religião, a comida religiosa, em comunidade. Família, Pensa na família, o que mais pensa? Amigos, esportes, festas, tudo. Então, você acha... É social, né? Você pensa mais sobre os alimentos e não sobre... Se trata da absorção biológica de nutrientes. Claro, quer dizer, eu quero, mas eu quero dizer em geral. Claro. Então, alimentos e a ciência. E pensamos na ciência como hipóteses reproduzíveis que podemos fornecer e gerar um conjunto de evidências. Então, quando você combina os dois, é quase... A ciência dos alimentos é quase como oxímoro definitivo. E há muita controvérsia em torno da nutrição alimentar. E quando pensamos em ciência, acho que as pessoas não discutem sobre física da mesma forma que discutem sobre nutrição. Você acha? Mas é uma ciência difícil. As pessoas não discutem sobre matemática ou, sabe... Eu acho que porque a ciência está evoluindo e está mudando com os alimentos, é o que parece ao longo dos anos, né? Há novas descobertas, novos achados. Mas as pessoas estão discutindo sobre bioquímica, em geral? Eu acho que não. Não. É. Será que é porque tem uma conexão mais emocional com a comida? Exato. Então isso cria preconceitos. As pessoas não têm consciência de seus próprios preconceitos em relação à nutrição, inclusive os cientistas de alimentos. Pensa só nisso. Se fosse um aspecto não emocional, as pessoas não estariam por que discutindo. Discutiríamos? Seria um tipo de coisa unificadora, tipo, ei, tem tráfego na 405, qual é a solução? Mas a ciência dos alimentos não é isso. E sabe do quê? Isso remonta a... Isso tem décadas e décadas e séculos de idade. Porque é emocional. E a emoção, quase 100% das vezes, distorce a ciência. Eu cuido de pacientes na clínica e muitos deles vêm até mim e dizem: olha, isso é tão confuso, todo esse aspecto da proteína. E agora mesmo estamos ouvindo que a carne vermelha faz mal, que devemos reduzir a ingestão de proteínas. E eu diria que nada poderia estar mais longe da verdade. Você olha para trás na história, de onde isso veio? Quero dizer, pode voltar à Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra, quando nós... Eu não estava, nem você. Mas, na Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento foi implementado, determinaram, em primeiro lugar, a quantidade de proteína necessária para manter os soldados vivos. Apenas vivos. Só vivos e saudáveis? Funcionais, é. Funcionais. Então, tiveram que descobrir uma maneira de alimentar mais de 1 milhão de pessoas. Como vamos fazer isso? Então, os cientistas se reuniram, analisaram os estudos de balanço de nitrogênio. Você pensa, o que é balanço de nitrogênio? Ok, eu chego lá. Bem, o que eles fizeram foi, temos que entender que a ciência da nutrição, como você disse, é nova. Está evoluindo. Naquela época era nova. 1940 é só 80 anos, não faz tanto tempo. E na década de 40,
eles estavam descobrindo que havia diferentes tipos de aminoácidos. Naquela época, eles só pensavam em proteínas, e eles analisaram esses estudos de balanço de nitrogênio. O nitrogênio é um componente essencial para o corpo humano, e normalmente é obtido por meio da proteína dietética. E essa é uma medida muito grosseira. Ela foi extrapolada e retirada da criação de animais, ou seja, estavam tentando descobrir como manter e alimentar esses animais da maneira mais barata possível, o que significava alta quantidade de carboidratos e a menor possível de proteínas para permitir que continuassem a crescer. Em seguida, eles trouxeram a maneira como faziam isso para os seres humanos, e normalmente para homens jovens, 18 a 25 anos, e então disseram, ok, bem, de quanta proteína precisa para sobreviver? Isso é balanço de nitrogênio. Foi aí que, em parte, eles começaram a entender que a quantidade de proteína era talvez 0,8 gramas por quilo. Se analisarmos a literatura dos anos 70 e posteriores, veremos que eles estimaram que realmente erraram o alvo, que provavelmente era 20% maior. Mas eles não entendiam as maneiras de analisar a questão. A ciência da nutrição é nova. No entanto, 0,8 grama por quilo, conforme avançamos rapidamente durante aquela época de racionamento, eles estavam se alimentando. E a propósito, adivinha quanto pesava o homem médio? Sua mente vai Na ficar década maravilhada. de 40, Sim, sim. o homem médio americano, Uhum. 78 quilos. 65 quilos. A média Sim. E a mulher média? devia ser uns 50 na época, né? 55 quilos. Tudo bem. Sério? Pessoas muito pequenas? 55 a mulher média, então qual a média feminina agora? Ótima pergunta. A gente não Não sabe, sabemos. né? Caramba. Quem sabe, mas, sabe, Caramba, e os homens? 65 quilos. Esse era o peso O médio? tamanho médio. E estavam se Cara, isso é alimentando pouco, né? muito pequeno. Então passamos por um período de racionamento, nos anos 40. Estavam se movimentando mais, os alimentos processados ainda não aconteciam. As pessoas eram racionadas em 3.000 calorias por dia. Isso era considerado como se as pessoas tivessem fome. 3.000 calorias por dia. Eles estavam famintos Sim, assim? eram as cartilhas de racionamento. E E é daí que tiraram essa dieta de 3.000 agora? quem sabe, mas se você voltar e olhar para alguns... Eu não sei sobre a nova dieta, seja qual for. Mas olhando para trás, enquanto escrevo meu livro, olhando a história de por que estamos fazendo o que fazemos, se torna importante ver onde estamos repetindo. Então, eles estavam dando aos soldados pelo menos meio quilo de carne bovina ou 1 quilo de carne por dia. E estavam racionando e enviando a carne para os soldados, pessoas para proteger o mundo. Segunda Guerra Mundial. Há algumas evidências que eu estava lendo nesses documentos mais antigos, de 1940, de que estavam dando aos soldados, conforme contabilizavam, eles estavam dando a um soldado ferido 250 gramas de proteína por dia e relataram que sua capacidade de sobrevivência e de cura estava aumentando em 50%. Ok? Na década de 1940, então houve um certo reconhecimento de que a proteína da dieta era muito importante e que era boa e valiosa. De fato, era tão valiosa que as pessoas foram incentivadas a cavar jardins da vitória e se tornarem vegetarianas para enviar todos os alimentos ricos em nutrientes para os soldados. Eu Interessante. também achei, então. Avançando rapidamente agora, 80 anos depois, o que estou ouvindo como alguém que está vendo pacientes e testemunhando de uma perspectiva que não é comprada de nenhuma maneira, não é emocional. Não sou contra o consumo de animais e não há nenhum tipo de confusão moral para mim nesse sentido, porque eu sei como isso é importante para a saúde humana. É quase um avanço rápido, de acordo com os dados da NHANES, somos 70% baseados em vegetais agora. Somos encorajados pela mídia a consumir menos produtos de origem animal. Quais são alguns dos especialistas em longevidade que falam sobre mitocôndrias e telômeros e tudo isso? Eu acho que estão dizendo que estudos mostram que quanto mais plantas você tem, mais longos vão ser os seus telômeros, né?
E se você comer mais carne, talvez não seja... Vamos conversar, estou tão feliz que você... Compartilha comigo, Sim, beleza. bem, antes de mais nada, vamos definir a longevidade. Uhum. A longevidade é definida como o quê? Viver o máximo que puder, né? Certo? Viver e... mais do que o esperado, viver Ok, mas isso... com saúde, talvez, Ok, né? mas isso não é longevidade. É uma questão de período de saúde, não de longevidade. Acho que temos que ter muito cuidado com a forma como falamos sobre longevidade. Falamos de viver 6 horas a mais, de viver 6 semanas a mais. O que significa? Como geriatra formada pela Washington University, eu te digo que se trata da qualidade de vida. Você não quer sofrer por 10 anos. Nada determinará mais qualidade do que os músculos, porque você deve ser capaz de realizar suas atividades da vida diária, deve ser capaz de se movimentar, deve ser capaz de fazer as coisas que já teve a capacidade de fazer com a sua própria autonomia. E vamos dar uma olhada no especialista em longevidade, ou seja lá o que queremos dizer com isso. A única coisa que sabemos e sobre a qual temos controle direto, certo? É o que comemos e como nos movimentamos. Para proteger os músculos, você precisa de proteína de alta qualidade. Isso está na literatura. Não dá pra desenvolver músculo sem Não, proteína. você não pode. Seria muito difícil. Só carboidratos ou... Muito difícil. Há uma necessidade essencial. A proteína é um nutriente essencial. Há 20 aminoácidos, e desses 20, há 9 essenciais. E você precisa obter esses 9 essenciais. Agora, vou dizer que desses 9 essenciais, você precisa... Eu fico feliz que tenha mencionado isso porque nos primeiros estudos sobre nitrogênio e na RDA atual, não se leva em conta que temos necessidades individuais de aminoácidos. A proteína é vista como um todo, e isso está incorreto. Acabei de mencionar que há 20 aminoácidos diferentes. As informações sobre nutrição relacionadas à proteína são arcaicas. Ao olhar o verso de um rótulo, você verá carboidratos e os carboidratos serão divididos em açúcar, fibra, todo tipo de coisas. Ao olhar o rótulo de um nutriente, verá a gordura, e a gordura será dividida em gordura trans, saturadas ou qualquer outra coisa. E se você olhar o rótulo, verá que é proteína. Mas nem toda proteína é igual. Eu vou dar um exemplo. Qual o grau mais alto e a forma mais baixa também? Os ovos seriam considerados uma das formas mais elevadas de proteína. Ovos, carne bovina, frango, peixe, whey protein são o padrão ouro. É whey? Sim. Não Whey, proteína ovos, vegetal? Não. Por quê? Ouça, as plantas são notoriamente pobres em aminoácidos essenciais. Sério? Elas são. Você pode fazer uma dieta baseada em vegetais, mas precisará de 35% mais caloria. Por exemplo, digamos que você queira obter sua proteína da quinoa. Precisaria de 6 xícaras de quinoa para igualar o perfil de aminoácidos de um peito de frango pequeno. Uhum. Isso é um desastre metabólico. Por quê? Porque, para estimular os músculos, você precisa dos aminoácidos essenciais. Bem, você precisa de todos os aminoácidos, mas para estimular os músculos, precisa de um dos aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são a leucina, a isoleucina e a valina. A leucina é necessária em uma quantidade mínima na refeição para estimular os músculos. E o ouvinte pensa... Bem, o que isso significa? Significa que você precisa ingerir, no mínimo, 30 gramas à medida que envelhece, para estimular o tecido muscular, pois precisa de 2,5 gramas de leucina. E eu já havia falado sobre Don Layman. Essas foram algumas das suas descobertas. A contribuição dele para a ciência é que temos uma necessidade de aminoácidos para a refeição de leucina, o que as pessoas não sabem. Então, digamos que você coma 15 gramas de proteína no café da manhã, 15 gramas de proteína no almoço e 15 de proteína no jantar. E a maior parte do restante da refeição, carboidratos e gordura. Você não estimulará os músculos.
Então você precisa de mais proteína para estimular o Ou crescimento isso muscular. acontece ou não acontece. Do ponto de vista nutricional, você precisa de uma certa quantidade em bolos de uma só vez para atingir a corrente sanguínea. São 2,5 gramas de leucina para iniciar esse processo à medida que você envelhece. Se estiver comendo abaixo do limite, não estimulará o tecido nutricionalmente. E o que você diz sobre esses atletas que eram extremamente carnívoros e depois passaram a se alimentar de vegetais e falam como estão mais fortes, se recuperam melhor, dormem melhor? O que você diz sobre esses casos de atletas que estão por aí? Eu diria que cada um é um indivíduo, e se eles se sentem melhor, isso é ótimo. Eu diria que a ciência não apoia esse tipo de recuperação muscular de massa corporal, tamanho do músculo esquelético. Mas, de novo, cada pessoa é um indivíduo. E quero deixar claro que não sou contra as plantas. Não sou. E não estou em um extremo ou em outro. Eu acredito na ingestão de proteínas de alta qualidade, sei da importância. E acho que o que aconteceu agora, e parte da razão pela qual eu estava tão animada para vir conversar com você, é que o que precisamos para ter um mundo saudável é que precisamos de conversas transparentes. Então você não é extremista nem de um lado e nem de outro. O que você está dizendo Estou está na dizendo... ciência, né? E como é que a gente Eu pode se digo qual a apoiar? verdade. O que é apoiado pela ciência? O que sabemos que é verdade? E então, podemos tomar decisões. Se um indivíduo está se alimentando de vegetais ou está comendo uma dieta rica em proteínas, na qual eu acredito porque vejo isso há décadas, e isso também está na literatura, evidências de alta qualidade, acredito que seja verdade. E o que está acontecendo agora é que eles... Você disse que também é difícil ter uma dieta rica em proteína à base de vegetais. É difícil e pode ser feito, mas é preciso ter um complexo de nutrientes muito cuidadoso. De novo, não se trata só de macronutriente. O alimento é uma matriz. Por exemplo, na carne bovina, a creatina. Há componentes que você não obterá de plantas na carne bovina. Não é possível obter de outra forma. Não há creatina nos produtos vegetais. Sério? Não, ele vem da carne. A biodisponibilidade do ferro é muito maior na carne vermelha. Vitamina B, o zinco. Essas são as coisas que são oferecidas. Taurina. Não vem das Eles plantas, não né? estão nas plantas. Então, precisamos ter conversas inteligentes. E no momento, o que ouvimos é muita narrativa. E muita coisa sobre não comer carne porque é ruim para o planeta. Bem, a realidade é que nos Estados Unidos, se nos preocuparmos com o aquecimento global e realmente analisarmos quais são os maiores impulsionadores, 80% são a indústria, a eletricidade e o transporte. Isso representa uma grande parte, 80% ou mais. A agricultura dos Estados Unidos representa o quê? Talvez 9%? Espera, talvez 9%. Desses 9%, quanto acha que está relacionado a gado ou animais? Sabe? Talvez 3%? Então, do que estamos falando? Então, as estatísticas simplesmente não são... É muita discussão. Quando a realidade é que, se você olhar para esse livro, tem um livro aqui, se você pega uma folha de papel, isso é o mundo inteiro. E então você a dobra em um cartão postal. Digamos que seja metade disso, o mundo inteiro, a massa terrestre é um cartão. Você pega esse cartão postal e me dá seu cartão de visitas, Lewis. Você diz, ok, aqui está meu cartão. Agora nós o rasgamos em 2/3 e 1/3, ok? Estamos falando de massa da Terra. Agora temos apenas um cartão de visitas e 2/3 desse cartão de visitas são chamados de terras marginais, o que significa que não podemos cultivar nada nelas. Só pode ser usada para o gado. 1/3 dessa terra pode ser cultivado. Então, eu digo o seguinte, estamos olhando para as coisas certas? Se você se preocupa com o meio ambiente e mora em Minnesota, não deveria comer abacate. E por quê? Por causa do transporte. Então, essas são maneiras pelas quais as pessoas podem causar um grande impacto em vez de reduzir nutrientes de alta qualidade, porque, em última análise, você mora numa região linda, numa costa, eu estou na outra, mas são as pessoas no meio que afetamos.
Se dissermos às pessoas para se tornarem mais baseadas em vegetais, elas já estão comendo 70% disso. De acordo com a NHANES, as pessoas comem 70%, a quem isso afeta? Bem, eu acho que se você está se concentrando na sua visão, que é ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e mais longa, você precisa de mais proteína de Precisa? qualidade, com base em evidências. Então, não se trata de comer menos ou mais vegetais, mas trata de se ter proteína de qualidade para construir o músculo esquelético. Se você quiser comer mais vegetais, coma a quantidade Vá que em você quiser. frente. Mas também garanta que você tenha uma proteína de qualidade, é o que eu estou ouvindo você dizer. Porque é um dos principais fatores para a longevidade saudável, uma longevidade E possível. envelhecimento saudável. E envelhecimento E saudável. precisamos de mais proteína à medida que envelhecemos, não menos. Precisamos de mais proteína. Para desenvolver músculos, Para para se manter mantê-lo, saudável só e para forte. mantê-lo. Então, basicamente, se você não estimular esse tecido, certo? Você perde? Você vai perdê-lo. E é mais difícil recuperar quando você tem 50, Eu 60, não saberia 70, dizer, 80. mas sim, É. sim. Se tomarmos a narrativa que estamos analisando agora, comer menos proteína, menos carne vermelha, fazer todas essas coisas enquanto você é jovem, você tem uma margem de erro muito maior. E quanto à conversa sobre inflamação ou doença relacionada ao soro de leite e produtos lactícios, eu cresci bebendo bastante, não sei, 8 copos de leite por dia. Eu fui criado em Ohio. Eu acho que é por isso que eu sou bem mais alto do que minha família, por causa dos hormônios que estavam ali na carne bovina, tudo que eu comia, mas eu também ficava com o nariz escorrendo Então, isso todo é dia. algo separado. Era como inflamação causada por esses tipos de coisas, né? Ou uma série de outras causas, mas eu me livrei do leite e da inflamação. Então, essa é só uma fonte de proteína. E o leite, sabemos que eu pessoalmente não bebo leite, mas os laticínios são muito importantes. Os laticínios são muito biodisponíveis para os ossos. Muitas pessoas não o toleram. Não tenho certeza de que isso possa ser equiparado a uma inflamação. Ok. Você pode associar isso à produção de muco, mas não à inflamação. Mas será que qualquer carne vermelha causa inflamação? Não há evidências de qualidade que sustentem isso. Ok. E eu direi... Há sugestões, mas não evidências, Então, né? você levantou uma questão muito boa. Ou entupimento da artéria, esse tipo de coisa. Absolutamente não. Quando as calorias são corrigidas, com certeza não. O que você quer dizer com isso? O maior fator de inflamação e obesidade é o excesso de calorias. Muitas calorias. Não é a proteína e não é a carne vermelha. Deve ser bebida açucarada no geral, né? Em excesso. Um excesso. Se você tem músculos saudáveis, isso não é essencialmente ruim. Porque seu músculo não vai ser capaz de processar e eliminar, Então, né? vamos voltar à questão de a Interessante. carne vermelha ser ruim para você. Uma série de artigos foi publicada no Annals of Internal Medicine por um pesquisador-chefe chamado Bradley Johnston. Ele analisou um número extremamente grande de pessoas. E ele questionou, bem, será que devemos reduzir a quantidade de carne vermelha que estamos consumindo? E no momento, acho que em média as pessoas comem de 45 a 50 gramas por dia. Você acha que isso é muito? Não é tanto assim. É mais ou menos isso aqui. Não é muito. Esses dados são verdadeiros? Será que realmente precisamos e acreditamos nessas influências negativas que estamos ouvindo? Então, ele analisou a literatura, fez algo e a submeteu a algo chamado sistema de notas. O sistema de notas é o padrão ouro global para avaliação de evidências. Não há nada melhor do que isso. E você sabe o que ele descobriu? Que não havia razão para reduzirmos nosso consumo de carne vermelha. Interessante. E isso criou muitos problemas. Quando foi isso? Foi em 2019. Ok, interessante. Bastante recente, foram atrás dele, as pessoas foram atrás. Tentaram impedir a publicação. As pessoas ficaram muito revoltadas. De novo, ciência dos alimentos. Deveríamos substituir isso por outra coisa. Emoção. Exato. E ficaram tão revoltados. E ainda não vimos um único estudo de controle aleatório com humanos que prove que a carne vermelha é ruim. Isso não existe. Há muitos dados epidemiológicos que dizem que é daí que vêm essas informações, mas a epidemiologia não é um dado de alta qualidade. E temos muitos estudos de controle aleatórios que falam sobre a importância da proteína.
do laboratório do Don Lehman, Stu Phillips, Doug Paddon-Jones ou de Kevin Tipton. Esses caras são pessoas que têm se dedicado a isso. Ou Heather Leidy. Há alguns pesquisadores muito bons por aí que estão reunindo informações disponíveis. E, de novo, não se trata de dizer que a planta é ruim ou que o animal é ruim. A questão é que precisamos ter conversas transparentes. Então, se a evidência for de fato que isso é ruim, que a carne vermelha é ruim ou a proteína é ruim, devemos ser capazes de provar isso. Uhum. Sem dúvida. Eu acho que a única coisa que me refiro é a Zona Azul. Acho que é a pesquisa de veganos e a maioria com base de plantas que estão vivendo. Mas será mesmo? Eu tinha certeza que eles consumiam... Algum peixe, alguma coisa assim, Eu tinha né? certeza que eles comiam proteína. E tenho Através certeza da de... carne? Sim. Ok. Bem, eu ainda não dei uma olhada em todos os Acho que esse itens. seria meu único pensamento, pois eu não conheço 100% sobre isso. Mas eu sei que a maioria é vegetariana. Foi o que eu pensei, né? Sim, mas a questão, então, é como você pode contribuir isso para uma coisa, É, exatamente. certo? Mas também temos estudos de controle aleatórios para apoiar a evidência oposta. Sabemos que se você está envelhecendo, precisa de 1,6 gramas por quilo. Então, isso é replicável. Isso está na literatura. Você sabia que se uma pessoa tiver 65 anos ou mais e cair, ela tem 50% de chance de nunca mais voltar a andar? Se você É por causa do colocar em músculo, é por causa... Sim, músculo. Porque se você tiver músculos fracos, os ossos vão ficar fracos também, né? Vai ser mais Bem, difícil depende, recuperar. mas sim, você definitivamente não vai se recuperar da maneira que deveria. Nós temos que conversar, temos que voltar às zonas azuis. As zonas azuis são dados epidemiológicos. Devemos ser capazes de pegar essa informação e submeter ao rigor da ciência. E os rigores da ciência apoiam uma dieta com mais proteínas para o envelhecimento. Se alguém tiver mais de 60 ou 70 anos no momento e estiver ouvindo isso e disser talvez eu não tenha feito uma boa dieta ou me exercitado, estava apenas vivendo e tenha obesidade, alguns problemas de saúde, o que é que eles podem fazer agora com mais de 60 para tentar ter uma vida melhor, uma vida mais Eu amei. saudável? Bem, vamos fingir que eles não têm 60. Vamos Ok. lá. Vamos fingir que eles têm 35 ou 40. São ligeiramente obesos, têm alguns problemas de saúde, porque estamos todos juntos nisso. O que vamos dizer a essa pessoa? Aqui está o que eu vou dizer. Vou dizer, ok, a primeira coisa que precisamos nos concentrar é na correção metabólica. Faremos isso otimizando sua proteína. Você tem uma área de... Bem, o que eles estão fazendo? Provavelmente não comendo muito ou comendo muito carboidrato. Vou dizer, bem, a primeira coisa que vamos fazer é dizer que o ideal é... E, de novo, talvez não façam isso. 1 grama por quilo de peso corporal ideal. Ou seja, se essa pessoa pesa 70 quilos, seria 150 gramas de proteína. Isso é alto. Está no limite superior, então esse cara pode pensar, não quero isso. Eu vou dizer, quer saber, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos nos concentrar na correção metabólica. Vou começar com 3 refeições por dia. Não me importa quando será a sua primeira, mas a primeira refeição, depois de sair de um jejum, é a mais importante. E você vai otimizar isso para a proteína da dieta. E o Interessante. motivo pelo qual é o mais importante é o fato de serem catabólicos, estão em jejum. Nesse momento, se atingirmos esse umbral, essa nutrição, esse umbral de proteína correto, você estimulará os músculos. E o que devemos comer na primeira Eu refeição? gostaria que atingissem de 40 a 50 gramas de proteína. Sério? Isso pode ser um shake de proteína de soro de leite, que pode ser um pouco mais barato. Um hambúrguer de carne, podem ser Frango e ovos. frangos e ovos, tanto faz. Ok, 40 a 50 gramas de proteína na primeira Só refeição. faça direito. Se o ouvinte fizesse isso por mim, Não importa o tamanho ou peso não que você importa o tenha. tamanho ou... É isso mesmo. 40 a 50 gramas. Se você pesa 150 ou 250, tem que quero ficar nessa dizer, faixa. poderia ser entre 30 e 50, sim. Entre 30 e 50 seria ótimo, se você for mais velho. Mais de 60 anos, o músculo passa por uma mudança fisiológica normal chamada resistência anabólica. Você deve aumentar um pouco mais a proteína. Se você for mais jovem, como você, provavelmente conseguirá se alimentar com 30 a 40 gramas. Certo. Faz diferença se
você se exercitar logo pela manhã, Não ou se você importa. ficar de Eu não me jejum por importo. 5 Eu não me horas de importo. manhã. Não Então, importa. logo na primeira refeição, quando você comer depois de acordar, seja imediatamente 10 horas depois, Essa coma primeira proteína. refeição deve ser otimizada para proteínas. Eu diria que se essa refeição não for relacionada ao treinamento, nossa meta de carga de carboidratos, se não estiverem treinando, seria de 40 gramas ou menos nessa primeira refeição. Então, mantenha os carboidratos mais baixos na primeira refeição. O motivo é que a proporção acaba sendo de 1 para 1. E os carboidratos são os mesmos ou você Seria quer menos, porque qualquer coisa realmente acima de 50 gramas de carboidrato cria uma resposta mais forte Um de pico, insulina. Pois é. E você não quer isso na sua primeira refeição. Você quer que seja suave, estável. E não só isso. E Heather Light, que mencionei antes, fez uma pesquisa de ressonância magnética interessante. Que uma das coisas que a proteína faz é ser muito saciante. E sempre digo aos pacientes para não se preocuparem com seus pontos fortes, mas planejarem seus pontos fracos. E quando você aumenta a força de vontade usando a proteína da dieta, você se planeja para isso. É muito menos provável que coma demais. Então, primeiro você ingere 40 gramas de proteína, talvez um pouco menos de carboidratos e um pouco de gordura. Então, a próxima refeição é talvez 4 a 5 horas depois. Você estimula os músculos. Agora tem um músculo fortemente estimulado. A próxima refeição será outra. De novo, dependendo do que você precisa, eu gosto de ter como meta cerca de 30 gramas no mínimo. Proteína. É. Ok. Isso é interessante. Na verdade, grande parte da literatura não apoia muita discussão sobre a refeição do almoço. É a primeira refeição. Mas, de novo, se estamos falando em manter o músculo esquelético saudável, estamos falando em manter o açúcar no sangue. A conformidade é muito importante. Proteína, é muito difícil armazenar proteína como gordura. É um alimento com alto efeito térmico, o que significa que é preciso mais energia para utilizá-lo. E acredito que parte do motivo seja porque ele estimula os músculos. Então é necessário algo em torno de 20% do alimento que você ingere para realmente... É preciso 20% dessa energia. Então, se você ingere 100 calorias de proteína, há alguma contribuição para isso. Depois, na última refeição do dia, eu diria que a tornaria mais robusta. De novo, 40 a 50 gramas. E qualquer ouvinte pode fazer isso. Quanto mais jovem for, os músculos geralmente são mais saudáveis. Você pode se dar bem com um pouco menos. Quanto mais velho você for, mais proteína precisará de uma só vez. Para superar a resistência anabólica, o músculo esquelético é fascinante, caso você esteja se perguntando o que eu penso sobre ele. Na verdade, é um sensor de nutrientes. Ele detecta nossos nutrientes e ele detecta a leucina. Detecta o quê? Leucina, que é esse aminoácido, e é Ok, assim que é. precisamos pensar sobre a proteína, pois precisamos entender que a necessidade de proteína, à medida que envelhecemos, tem a ver com o limite de refeição. A proteína de 24 horas é muito importante. Em segundo lugar, ter proteína em refeições discretas é incrivelmente valioso. Porque se você não o fizer, você não estimulará seu tecido. E à medida que envelhecemos, esse tecido se torna mais marmorizado com gordura, se torna mais desafiador. Outra coisa é que o exercício de resistência é outra maneira de estimular o tecido. É nesse ponto que você precisa de um ótimo treinador. Eu sei que normalmente recomendo de 3 a 4 sessões de exercícios de resistência por semana. Mas, de novo, ter alguém que o avalie em relação ao treinamento. E outra coisa que é negligenciada é a mitocôndria. E esse é realmente o aspecto cardiovascular. E a recomendação atual é de 150 minutos de atividade moderada vigorosa. E acho que estamos muito divididos. As pessoas gostam muito de treinamento de resistência ou cardiovasculares. Mas quando pensamos em longevidade, precisamos de ambos. E quando eu penso em cardio, eu penso em pessoas que estão querendo perder peso. É verdade, essa não é uma boa Isso ajuda a estratégia. desenvolver músculos quando alguém Não está é bem apenas assim. correndo ou O andando de bike. crescimento muscular, ele requer estresse metabólico, Resistência. requer Levantamento tensão mais pesado, né? mecânica, exato. Estresse metabólico, biogênese ribossomal, proteínas e calorias. Então por que as pessoas se concentram tanto em cardio? É para o coração?
para outros Sim, benefícios? eu acredito que, em primeiro lugar, é muito fácil de fazer. Você não precisa de conhecimento avançado do protocolo de Máquinas, treinamento. E isso é equipamentos. difícil para as pessoas. Existe essa barreira de entrada. Cardiovascular. Grande parte da literatura, dos dados, sempre foi feita em cardio. De novo, porque é fácil. Primeiro usam-se modelos de roedores, depois a transição para humanos. Mas a atividade cardiovascular é muito valiosa. No que diz respeito à função mitocondrial, está relacionada à energia e a um declínio natural à medida que envelhecemos. O envelhecimento não se torna mais fácil, mas ser capaz de ser forte e otimizar a proteína da dieta será o máximo em longevidade. E há tanta confusão sobre a narrativa que meu receio é que, quando você aborda o assunto na velhice, está perdendo uma grande oportunidade na meia-idade. Alzheimer e doenças cardiovasculares não se desenvolvem tarde. Começam na casa dos 30. Quando eu estava olhando o cérebro daquela participante, vamos chamá-la de Sarah, tá? O problema não começou naquela época. Começou aos seus 30 anos. De nutrição Sim. ou de... Uau. Por estar acima do peso, se ela tivesse desenvolvido músculos, teria sido um amortecedor metabólico. Quando você observa as doenças do envelhecimento, não é envelhecimento. Essas doenças, como o mal de Alzheimer, começam aos 30. A sarcopenia, que é a maior delas, sarcopenia é a perda de massa e função muscular, ou seja, vimos as pessoas ficando menores. Isso não começa nessa época. Começa muito antes. Então, se você comer da mesma forma que comia aos 20, não terá chance de proteger seus músculos. As mudanças serão sutis, até que um dia deixem de ser. Você começa a encolher e ficar mais fraco? Tem um aumento no tecido adiposo. Agora você se enquadra na categoria geral de 1 dos milhões de pessoas que estão acima do peso e tem alto nível de açúcar no sangue, resistência à insulina, etc. É algo que acontece com o tempo. E se continuarmos com a conversa, que é muito distraída sobre, bem, vamos tomar isso e fazer aquilo, em vez de fazer as coisas fundamentais sobre as quais temos controle direto, que é treinar duro, otimizar e priorizar um plano de avanço proteico, se você fizer essas coisas fundamentais, todo o resto é fácil. É isso aí. Se você se concentra em proteína e treinar de forma consistente, você deve ser capaz de proteger seus E músculos. parece que isso elimina muitos problemas de saúde ou riscos que podem surgir no caminho. Essa é a abordagem definitiva e centrada nos músculos. Por que você não vê muitas pessoas com músculos ficando realmente doentes? É verdade. E se eles adoecerem, sua capacidade de sobreviver e E se recuperar? Sim, o músculo é a armadura do corpo. O músculo é a armadura do corpo de um E indivíduo. para as mulheres que dizem que eu não quero parecer muito musculosa? É engraçado, não é mesmo? Quando eu levantar pesos pesados, vou ficar muito volumosa, isso é importante para as Me mulheres, mostre né? uma mulher com quem isso tenha acontecido. Não acontece por engano. Onde elas ficam grandes Isso e não volumosas. acontece, sabe como é Tem difícil? que treinar para isso como Sem máquinas, dúvida, né? acho que o que é mais impressionante é a crise muscular da meia-idade. As pessoas chegam aos 40 e pensam, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com o meu corpo? Há mudanças que ocorrem no músculo esquelético. E isso é realmente poderoso e muito importante de ser abordado. Se você não atinge esses limites de refeição, não estimulará o tecido. Isso é inegociável. E o que você acha sobre essa conversa sobre jejum nos dias de hoje? Muita gente está concentrada no jejum, ou pelo menos em janelas de jejum, alimentação 16/8, ou em passar 2 dias em jejum, ou 24 horas para poder ter mais longevidade. Tem algum benefício em fazer jejum consistentemente ou jejuar de vez em quando para ajudar a funcionalidade geral e a saúde no geral? A ideia, do meu ponto de vista, é que o jejum é uma ferramenta. O jejum é uma ferramenta que ajuda a manter o peso. Mas você não precisa não é disso. mágica, não é Você mágica. não deveria precisar, né, Há se muitas estiver. outras maneiras de implementar fatores de estresse no corpo que poderiam estressar o suficiente para ajudar a promover a longevidade. Mas, de novo, a pergunta é qual é o benefício? Alguém poderia usar uma alimentação com restrição de tempo? Com certeza. Passar por períodos de baixa proteína? Com certeza.
há uma resposta ao estresse que pode ocorrer. Isso significa que esse é um modo de vida? Não necessariamente. Não há nada de errado em comer em um intervalo de 8 horas. Ela permite o controle de calorias. Você ainda pode atender às necessidades de proteínas, otimizar o consumo. Eu diria que, quanto mais velho, meu pai tem 73 anos. Desculpa, pai. Talvez 74. Ele mora no Equador. Ele caminha por toda parte e faz jejum, se for 4 horas ou menos, e ele vai me corrigir. Ele vai ficar tipo, acho que são 3. Ele não vai... Se ele puder ir até lá em 3 horas, ele vai. Ele tem esse limite. É um matemático, por formação. Enfim, ele passou por períodos de jejum. Jejuns longos. Quando você é mais velho, precisamos entender que se você for jejuar, isso destrói o músculo esquelético. Não há almoço grátis. Torna-se muito mais difícil recuperar. Se torna muito mais difícil. Se a pessoa quiser fazer, não há nada de errado com a alimentação com restrição de tempo. Às 16, 8, como você falava. Comer numa janela de 8 horas, de novo, é uma ferramenta para perder o peso. No que se refere à otimização da musculatura esquelética, alguém pode jejuar e otimizar a musculatura esquelética por 2 ou 3 dias? Eu acho que, quando penso em longevidade, eu diria que há uma maneira de implementar tudo isso. Mas meu foco principal seria proteger os músculos a todo custo. Então, seu pai, minha mãe está no início dos 70, né? Que recomendação você daria para esse público, para se concentrar a partir dos 70 anos? Ele faz 2 refeições bem grandes com alto teor de proteína. Alto teor de proteína. Ele atinge um mínimo de 50 gramas. E também levantamento de peso? Ele tá fazendo com faixa ou tá puxando ferro? Ele faz muitas flexões e caminha muito, levanta pesos, mas odeia ficar dentro de casa. Ele é interessante. Ele estudou na Wharton, se formou como o melhor da turma, mas é como um homem da montanha. Interessante. Um homem das montanhas. Ele mora no Equador. Ele mora no Equador. Ele passa o tempo na selva. Isso é legal. Ele é legal, muito legal. É divertido. Para ele, a dieta é rica em proteínas. Seu foco é a longevidade. Ele se concentra muito na saúde mental. Não come nenhum alimento processado e não come lanches. Então, ele se atém a essas 2 refeições principais. Alta proteína, come gordura. E por que é tão difícil para as pessoas não lancharem? Hábito. Você precisa se treinar. Tem que treinar. E isso remete ao fato de estar preparado para seus pontos fracos. Ninguém melhora se preparar os pontos fortes. Se sabe que é um petiscador, então existem regras que o impedem de fazer isso. Certo. Parece que você se casou com um fuzileiro naval. Sim, foi sim. Treine de acordo com seus pontos fracos. Sabe o que é engraçado é que enquanto estou sentada escrevendo meu livro, eu penso, querido, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu dizia, é tão difícil fazer isso. Ele diz, querida, eu acordava às 5 para começar a escrever antes de treinar e preparar os bebês, e ele disse, se é importante o suficiente para você, vai fazer isso. Oh, meu Deus. Você deveria só acordar mais Ainda é cedo. difícil, Deveria ainda é acordar difícil. às 4. Isso significa que você precisa ir para a cama às 8? Porque o sono é igualmente Eu importante sei. para a recuperação, para o crescimento É. muscular e para tudo E isso, para né? a função cerebral. É. É quando o cérebro se limpa. Quando analisávamos os pacientes quanto ao risco de Alzheimer e esses tipos de déficits cognitivos, uma das perguntas que sempre fazíamos era: isso faz parte do trabalho de um assistente, é administrar e participar de clínicas neurocognitivas geriátricas. Você dorme com o celular ao lado da cabeça e dorme bem? São fatores de risco para comprometimento cognitivo e demência. Sério, dormir com o celular do seu lado? Quantas pessoas fazem isso? Você não deveria. Ok. Essa é uma estratégia ruim, é? É uma estratégia bem As ruim. pessoas dormem com ele na cama? Não deve estar a menos de 1 metro da sua cabeça. Ok, 4 pés da sua cabeça. Interessante. O meu talvez esteja 1,5 metro. Tem que afastar um pouco mais, né? O sono é muito importante, então qual a importância do sono para o crescimento de proteína e de músculos? Eu acho que para que a proteína possa ser assimilada pelo músculo. Sabemos que o sono é necessário para o crescimento e a recuperação. Isso é interessante. Não sabemos o que acontece quando dormimos, mas sabemos quando observamos os trabalhadores do turno da noite, alteramos o relógio circadiano.
Quando eu fazia rondas no hospital, eu ouvia muitas das enfermeiras que passaram para o turno da noite. Elas se alimentavam da mesma forma e ganharam peso. Oh, cara. Porque altera a maneira como o metabolismo da glicose funciona. O turno do da noite cortisol, deve ser eles seguiram a mesma o dieta. pior para as pessoas, né? Acreditam que também representam risco de câncer. Quais foram as maiores lições que você aprendeu a trabalhar com pessoas que estavam realmente em seu leito de morte? Tenha relacionamentos muito bons e se preocupe com sua família. Foi muito interessante ver que a maioria dos pacientes não estava com raiva. Eles aceitaram o fato e todos queriam ver um membro da família. Eles realmente se importavam e não importava se havia reclamações do passado. Era como se a vida fosse tão curta e frágil. Eles estão prontos para deixar isso acontecer e E a simplesmente maior ficar lição perto é deles, por que né? não fazer isso antes? De modo geral, as coisas que achamos que são importantes, devemos torná-las importantes. Faça agora. Sim, e não se distraia tanto. Sinto que nesse momento as pessoas estão muito distraídas das coisas que são importantes. E é a distração que nos faz perder o momento. E esse momento não é apenas o momento dentro da dinâmica de uma família, mas é o momento da saúde, da comparação com outras pessoas. Acho que é muito importante ficar atento a essas distrações e seguir em frente. Importante. É. Então, o principal para você é proteína e músculo. E músculos, Músculo e músculos, proteína. o paradigma do pensamento está errado. Esse é um sintoma de comprometimento muscular. Erramos completamente o alvo. E se pudermos priorizar os músculos, poderemos mudar a trajetória do envelhecimento. Podemos proteger as pessoas. Quando realmente falamos de longevidade, o que importa é o músculo. E estamos tão atrasados em relação ao entendimento e avaliação desses desfechos que, se nos importamos, precisamos transmitir estratégias nutricionais e executá-las. Se isso é tão importante e realmente o principal, por que não tem tanta gente falando sobre isso? Por que não se fala muito sobre isso no geral? É difícil, né? É o seguinte, eu me lembro de novo de praticar esportes e crescer e tudo girava em torno de proteína e Certo, músculo. Era é. sobre isso que eu tava falando. E é aí que ele fica, e é aí que vive, nesse mundo nebuloso dos 20 anos, flexionando os músculos na academia, o que é um erro. É lá que ele ainda vive. E se pudermos entender que o músculo é muito mais do que ficar bem em um biquíni ou na praia, que ele é, na verdade, esse órgão endócrino, órgão da longevidade. Se pudermos fazer a interface entre os dois, como eu disse antes, ajuda a modular, tem impacto na regulação imunológica. Precisamos protegê-lo a todo custo. Proteja seus músculos e proteína também. Então, por que não se fala sobre isso? Acho que por dois motivos. O primeiro é que, na medicina, estamos tão fixados na sintomatologia em vez da causa principal. E o músculo é realmente a causa principal. É difícil de medir. Desafia o paradigma do pensamento. Essa é a parte. E a outra parte é quando falamos que a ciência dos alimentos é super complicada. Há narrativas e agendas acima e além do que a pessoa comum está pensando e do que os cientistas ou médicos comuns estão entendendo. Há jogadores muito maiores em ação. E se uma pessoa for vegana, ela ainda pode se basear em vegetais e tentar se concentrar em obter mais Você proteína pode ser vegano e fazer essas coisas. e obter proteínas Obtenha mais corretamente. ferro, mais creatina. É preciso pensar em como obter os ômegas, as vitaminas solúveis em gordura, nutrientes biodisponíveis. É muito engraçado você estar falando sobre creatina porque era Dr. Randy. Galpen. Ele estava aqui Andy é um cientista fenomenal. e ele estava falando sobre creatina. Deve ter sido a primeira vez que eu ouvi falar de creatina desde os 25 e ele dizia, a creatina é o suplemento. Ele disse, você tem que tomar alguma protege coisa. seu cérebro. Creatina pra tudo. Eu fiquei Sim. pensando, cara, Sim.
É. Aí eu pensava, cara, se a gente fazia no ensino médio, você bebia creatina, Isso não é colocava um pouco. interessante. As pessoas que realmente não precisam, os músculos são muito... A gente não precisava disso porque Você, tínhamos hormônios de você era crescimento. jovem, exato. Mas há uma transição que acontece quando a insulina não é mais um promotor de crescimento. Você não fica mais alto, fica mais largo. Os hormônios e esses hormônios anabólicos diminuem. Devemos levar isso em conta ao otimizar a proteína. É preciso ativar esse músculo. E parece que se você tá fazendo isso, se você tá comendo mais proteína, treinando com resistência e construindo músculos, você vai queimar gordura, né? Você consegue. Você vai, sim. Você está queimando gordura. Sim. E você vai melhorar a composição corporal. Sua composição corporal, você vai ter uma aparência melhor, vai ter dormir mais melhor, energia, manterá o nível de açúcar no sangue. criar um metabolismo Saudável. correto, né? Quando você está começando a aumentar isso, o seu metabolismo começa a trabalhar a seu favor, queimando gordura continuamente, eu acho, mas na verdade não está queimando isso, está construindo músculos, o que é ainda melhor, Então, né? a construção de músculos por si só é uma façanha altamente desafiadora do ponto de vista metabólico. Isso vai fazer com que a gordura seja queimada E naturalmente. você estará treinando e corrigindo as calorias. Assim, você não estará consumindo calorias em excesso. Você otimiza a proteína. É difícil consumir proteína em excesso. Proteína por si só não é facilmente armazenada. Há muitas razões para priorizar a proteína. E eu tenho que dizer que... Dá pra ter deficiência de proteína? É claro que pode. E É o que claro. acontece quando você não ingere o suficiente? Foi nessa época que vimos kwashiorkor. Kwashiorkor com as grandes barrigas, essa perda de proteína muscular, existem níveis sutis a todos os tipos de graus de deficiência. Você utilizará o músculo esquelético que possui. À medida que você se torna mais deficiente, seu cabelo cai, seus hormônios vão embora, você pode ter fraturas ou problemas ósseos, seus dentes, o osso é feito de proteína, 40% de proteína. Há todos os tipos de problemas que começarão em um nível sutil. Proteína e músculos, proteína e músculos. Que suplementos você recomenda? A Acho que creatina é um creatina é deles? fenomenal. Acho que o óleo de peixe é fenomenal, vitamina D, há receptores de vitamina D nos músculos. Acho que é muito importante ter um ótimo multivitamínico. E alguém vai dizer que se você é... E eu diria que, se você é vegano ou vegetariano, deve ter um perfil de aminoácidos essenciais, ou adicionar uma mistura de aminoácidos de cadeia ramificada direta, de leucina, isoleucina, valina, a uma refeição com pouca proteína. Uma colher 5 gramas seria muito benéfico, porque você aumenta o limite de aminoácidos. Não estamos falando só de proteína num período de 24 horas. Estamos falando e avançando a conversa para uma necessidade de refeição. Ter proteína em toda a refeição ou todos os dias de forma consistente? De forma consistente, isso mesmo, é uma necessidade diária. Uma necessidade E se diária. trata de pelo menos corrigir essas 2 refeições para ter mais proteína. Agora, e quanto a esses shakes de proteína, barra de proteína e proteína dos alimentos? Tem diferença de onde você obtém? Não, mas lembre-se, a proteína em uma matriz de alimentos integrais é fenomenal porque, por exemplo, vamos pegar a carne bovina. Você estava falando sobre creatina. A creatina na carne bovina, a taurina, tem vitamina B, ferro. Os shakes também são ótimos. Se for um shake à base de plantas, você precisa se certificar de que tenha pelo menos 2,5 gramas de leucina. E precisa... A leucina é um suplemento que você compra Ele ou... deve estar lá. Você deseja complementar todas as cadeias de ramificação. Entendi. Porque se esgotam, então se usar só um, não funcionará totalmente. Esgota os outros. Mas, de novo, lembre-se de quando eu disse para olhar o rótulo, no final ele diz só proteína. Mas proteína é muito mais do que essa única linha. São 20 aminoácidos. E devemos levar em conta os 9 essenciais de que precisamos. Um aminoácido de cadeia ramificada adicionado, por exemplo, a um shake, a uma base de vegetais? É possível, se esses aminoácidos não tiverem sido corrigidos, um shake de proteína de soro de leite, uma barra de proteína. Normalmente são mais pobres em proteínas, mas tem barras que atingem pelo menos 30 gramas. Então o pó no shake geralmente é E melhor. lembre-se também que a qualidade da proteína é importante. Uma proteína de origem vegetal tem quantidades menores desses aminoácidos essenciais. Então, a maneira de superar isso é consumir 1,5 barra, desde que as calorias sejam suficientes para isso. Qual é a melhor proteína em pó que existe?
Quer seja, eu não conheço uma marca específica, mas é soro de leite, é o Eu trabalho isolado com uma do empresa soro. chamada First Form. São incríveis. É, o Andy é É. ótimo. Sim, uma empresa incrível. Produzem um soro de leite incrível. Natural, que é o que eu uso e recomendo. Natural Whey, em oposição ao soro de leite não Depende do natural. que você gosta no Certo, sabor. entendi. Então, pra Ok. mim, Sem sabor, pois é. é verdade. Sem Eu sabor, gosto entendi. só de... Mas whey protein de leite é o melhor, né? Sim, e para as pessoas que não toleram o soro de leite, Uhum. como você disse, é aí que você deve fazer um shake à base de vegetais. Existem outros shakes de origem animal que são ótimos. Você pode experimentá-los. Só tenha certeza de que o colágeno não é uma proteína completa. Eu acho que o colágeno é incrível, mas não conta para a ingestão total de proteínas, porque é deficiente em triptofano e muito baixo em aminoácidos de cadeia ramificada. Mas é bom jogar no seu shake? Sim, ou... claro, eu sempre coloco. O que você coloca no seu shake? Eu geralmente... Bem, na maior parte do tempo eu como minha comida. Você não Mas eu... bebe sua comida, né? Normalmente não, mas coloco colágeno no café. Uhum. Se estou tomando um shake, tomo uma colher de whey e depois uma colher de colágeno, ou uma colher e meia de whey. No início eu não consumo muitas frutas. Você pode consumir demais? Será que eu posso colocar 4 colheres e... Bem, tipo, seu estômago pode doer. E você vai usar tudo. Esse é um mito de que você absorve e utiliza tudo. Do ponto de vista muscular, você não deve obter mais benefícios ou muito mais do que com 50, 55 gramas. Mas não significa que seja um desperdício, não é? Interessante. É. Então, digamos que você use uma colher, você pode usar uma colher e meia. Por que não? Ok. Por que não? Você precisa de 30 a 40 gramas de proteína Pelo por cada menos, refeição. é. Por que Ok. não? E mais uma vez, não é a proteína. Porque você poderia dizer que acabei de comer 30 gramas de proteína de soja. Não é o mesmo. O que importa são os aminoácidos e a proteína de qualidade. E se a gente come muita proteína, mas não malha? Não é uma boa estratégia, mas isso Tem algum benefício nisso? protegerá seus músculos, mas você deve treinar. Algum benefício? Sim, porque em primeiro lugar, como eu disse, a proteína é difícil de ser armazenada como gordura. Portanto, não se converte em É gordura, muito né? difícil de armazenar. Mesmo que você não faça nenhum exercício. Seria muito difícil, mas... Ok. De novo, não estamos comendo só proteína. Você Ok. come o que Açúcar, quer que seja. carboidratos e Você tudo come mais. tanta coisa, mas não acho que devemos pensar de forma dicotômica. Você deve fazer treinamento de resistência, ingerir proteínas. E acho que quando pensamos em longevidade e saúde em geral, devemos mudar a conversa para os músculos. Eu tô feliz por malhar. Feliz por malhar e comer proteína. Então eu quero fazer mais disso. Você acha que é importante falar sobre mais alguma coisa ou acha que a gente já cobriu tudo? Acho que cobrimos muitas coisas. Há algumas coisas que eu queria compartilhar com o ouvinte. Ok, Estou lançando o Doutora Gabriele Lyon Show. E o ok. objetivo do meu programa será ter esse tipo de conversa transparente. É bom, muito E bem. é realmente dedicado ao ouvinte, à sua educação, à sua compreensão e à sua força mesmo. E onde eles podem assistir ou Bem, ouvir? podem acessar meu YouTube, será um programa como o seu, um show duplo. Então, estará no YouTube, em todo o Spotify, tudo Ok. isso. Quando vai ser lançado? Bem, Em breve, eu sim, espero. será no próximo mês. Tá tudo pronto. Legal. Fizemos uma montagem de estúdio. Isso é muito legal. E... Se eles te seguirem na rede social, doutora Gabrielle Lyon, no Twitter, Instagram, e no seu site também, doutoragabriellelion.com, vão ter essas informações também, né? E é claro, se quiserem ser pacientes, podem se candidatar a ser pacientes, a menos seu que... site? Sim, a menos que conheçam alguém. Normalmente fazemos por indicação. Ok, É. legal. E isso está sendo lançado, você está trabalhando num livro, então as pessoas podem Já ficar faz um atentas, tempo, né? Se elas seguirem você, 2023. elas vão saber sobre tudo isso. E de que outras formas a gente pode te ajudar? Só divulgue a mensagem. Eu sei que há componentes que as pessoas acharão um pouco controversos. E, bem, essa não é a minha intenção. Minha intenção é que tenhamos só conversas abertas, que possamos diminuir a emoção e nos unirmos coletivamente. Se queremos um mundo saudável, é isso que será necessário. Então eu quero te agradecer por ter se aprofundado nesse assunto, porque muita gente não está falando sobre proteína e músculos como você. Elas não são tão apaixonadas e comprometidas como você, então acho que é
Importante que você ajude os seus clientes a pensar na longevidade de uma forma que eles se mantenham saudáveis e também tenham uma vida longa. E definitivamente ter músculos é a chave que a gente conhece para garantir que se você cair, você possa se levantar, que se você se machucar, você pode se recuperar de uma maneira mais rápida. Então você não está apenas prolongando a vida e sofrendo, mas você está prosperando. Você tem uma armadura corporal, a capacidade de viver em um bem-estar extraordinário. É o máximo em medicina forte. Eu gosto disso. Eu estou muito feliz por você fazer esse trabalho e reconheço a sua missão e o seu serviço nesse tópico e por tudo que você está fazendo com seus clientes. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama as 3 verdades, então imagine um cenário hipotético e é o seu último dia na Terra, mas você ingeriu muita proteína e construiu muitos músculos, viveu o tempo que você quis e você prosperou, mas por algum motivo é o seu último dia na Terra. E você criou, realizou tudo, mas tem que levar todo o seu trabalho contigo. Então ninguém mais vai ter acesso ao seu conhecimento, seu programa, seus livros, esse material. Mas você pode deixar 3 coisas para trás, 3 lições ou 3 verdades. Quais seriam as suas? Mantenha-se sempre comprometido com sua causa. Ok. Sempre comprometido com sua causa. A segunda, eu deixaria para os meus filhos. E o que seria isso? Seria que eles são perfeitos do jeito que são. Uhum. E a terceira verdade é saber exatamente o que você defende. E o que você defende? Excelência, integridade, compromisso com uma causa maior do que eu. Isso é ótimo. Minha última pergunta é qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é causar um impacto e melhorar a vida das pessoas. Em última análise, é estar a serviço. Aí está. Gabriele, muito obrigado, te Obrigada a agradeço. você. Mas para otimizar a função cerebral, eu acho que em qualquer direção que você queira ir, primeiro olhe para a carne. Porque é carne. Manter as artérias abertas e irrigar bem aquele jardim, essa carne é importante. Coisas boas para seu coração. Mantenha as artérias abertas em seu cérebro. Você quer que o fluxo sanguíneo continue.